Marcelo Zarski e gostaria de saber que água que tem em Brasília, cara. Que lugar que tem músico bom. Ai. Marcelo, e aí, Goya? Bom, obrigado aí pelo convite. É um prazer aí participar. Sempre enfim, né? Espaços que possam discutir, trazer coisas bacanas, né? Principalmente nesse momento aí de maluquice completa. Então a gente vai fazendo do nosso lado aqui, tentando trazer né? coisas boas, né? De uma certa maneira, né? Legal. E, cara, é isso, velho. Brasília, bicho. Brasília é uma cidade... se for analisar, eu acho que tem vários elementos, assim, inclusive... não sei, até eu acho arquitetônicos, a maneira como a cidade se disponibiliza, a possibilidade dos encontros, e junto a isso um tipo de política pública que foi feito aqui e que fortaleceu instituições voltadas à música, né? Já há algum tempo. Tem a Escola de Música de Brasília, tem a Universidade de Brasília, tem o Clube do Choro, tem a Escola de Choro, mas também já teve importantes escolas tipo particulares. Uma era a Musimed, que era inclusive de um professor da UNB chamado Borromil Med, que todo mundo estuda os livros dele de solfejo que é um livro nacionalmente usado em universidades aqui. E aí eu acho que isso aí também, por ser a capital, né, do Brasil e somado a isso também uma capital recente que possibilitou o encontro de várias culturas aqui e não tinha uma certa... como é que se fala, uma certa obrigação com uma raiz cultural de cidades que têm, sabe, são centenárias e que tem ali a tradição, por exemplo, a tradição do samba, ou a tradição, não sei. Então aqui veio tudo isso, né? Então misturou tudo, né? E aí eu acho que isso, de uma certa maneira, trouxe um frescor cultural, assim, na formação da cidade, né? Uhum. Legal. O Daniel já começou respondendo minha pergunta do início aqui, ó. Mas deixa pra galera que vai ouvir depois. Bom, a gente tá com o convidado aqui que é o Daniel Santiago, músico, guitarrista, produtor, compositor e um monte de outras coisas aí também. A gente vai bater esse papo bem legal aí com ele. Deu pra ver que ele curte várias coisas aí ligadas não só à arte, né? Mas também tá ligado, tá antenado no que tá acontecendo no mundo, provavelmente. Depois da nossa vinhetinha, né? Hoje, meu parceiro Goya tá aqui também, ó. E aí, pessoal, tudo bom? Daniel, acho que era legal, cara, você falar um pouco de você, né? Tipo assim, pra galera que vai ouvir, né? Muita gente não te conhece, né? Quem é o Daniel? É muito difícil resumir a nossa vida em poucas palavras, mas só dá Mas eu tô acostumado já, eu consigo. Beleza, falar um pouco do teu trabalho aí e a gente vai batendo um papo sobre... Eu tenho umas coisas pra perguntar bem legais aqui que eu até tava olhando que eu não sabia, cara. E provavelmente vou perguntar. Mas vamos lá, com sua palavra. Bom, cara, eu sou um brasiliense, um músico brasiliense, compositor, instrumentista, que tive uma formação em Brasília. E a minha formação é típica de um músico brasiliense, e na verdade não é nem só brasiliense não, eu acho que eu conheço vários amigos em outros lugares, inclusive do mundo, assim, mas eu acho que na verdade assim, é uma formação típica da minha geração.
que é uma geração de 79, que pegou os anos 80 assim como pano de fundo na vida, assim, né, de tipo aquela sonoridade, aquele estilo, né, sabe, o estilo anos 80 de filmes e sabe, os Goonies, ET, aquela coisa da bicicletinha com aquele casaquinho de capuz, essa parada toda, eu vivi isso aí, né? E depois também os anos 90, tipo, os anos 80, mas os anos 90 foi mais forte na minha geração, a coisa do metal, né? A coisa do não só o rock and roll, mas o metal, né? Tipo, o metal, o fortalecimento do metal, até porque nos anos 90 o Metallica, por exemplo, se tornou uma banda que não era só mais uma banda de metal, era uma banda pop, né? Tinha música no primeiro lugar, competindo com a música pop mundial, né? Então, aí nesse período eu tive banda de metal, fui, né, com 12, dos meus 12 até os, sei lá quantos anos, até os 15 anos, eu tive banda de death metal, banda de, sabe, coisa assim. Depois, pela minha necessidade musical, vontade de conhecer, eu comecei a estudar mais música, não sei o quê. Aí o próprio estudo de harmonia e essas coisas foram me levando para outros caminhos, e aí no final dos anos 90 eu encontrei o Hamilton aqui em Brasília, que era de um universo completamente diferente do meu, e a gente começou a tocar junto, montamos o Brasília Brasil Trio, que é um trio, eu, ele e o Rogério Caetano, aí fizemos shows, gravamos discos, não sei o que, viajamos para fora no começo dos anos 2000. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro foi também uma outra vivência, uma vivência onde eu entrei mais nesse universo da música brasileira, do próprio samba, mas também muito inserido na música instrumental, e nisso a gente montou o Brasilianos, que foi um trabalho que fez a gente viajar quase, sei lá, 10 anos aí de viagem pra caramba pra fora nos principais festivais de jazz no Brasil e no mundo, né? No meio do caminho eu toquei com várias pessoas, vários artistas do Brasil, o Ivan Lins, gravei com o Ivan Lins, né, um disco Acariocando, não sei o que foi o primeiro disco. É Cariocando? Não é Cariocando, não. Sei lá, não lembro. Acho que é Cariocando, o disco do Chico, mas enfim. E aí depois com o João Bosco, com o Milton, né, fui tocando com essa galera toda até aparecer, e sempre tive uma relação com a coisa de produção desde muito novo, desde das bandas de death metal eu tinha uma coisa de organização do som, que eu tomava frente e organizava, então eu já vinha exercendo isso, fazendo pequenas produções, até chegar no meu colo produzir o Teatro Mágico, que é uma banda de música pop grande, inclusive no final dos anos 2000 era bem grande, no começo de 2011, não sei o quê. E o Teatro Mágico foi uma banda que eu produzi os últimos 5 álbuns do Teatro Mágico, sendo que os 3 últimos álbuns têm quase 90% das músicas em parceria com eles. Legal. Aí, junto com isso aí, tem as coisas que eu fui fazendo com o próprio João Bosco, meus álbuns que eu fui gravando, né? Aí tem minha parceria com o Pedro Martins, que é meu parceiro, um dos meus principais parceiros, assim, na minha vida musical, que é muito mais jovem que eu, mas a gente se consolidou como parceiros grandes, assim. Sim, e aí a gente gravou um disco chamado Simbiose, esse disco teve uma boa aceitação, foi lançado fora, e aí depois a gente foi convidado, agora mais recente, em 2019, a gente foi convidado pelo Eric Clapton para tocar no Crossroads Guitar Festival. A gente foi lá, tocou. Lá tive a oportunidade de conhecer o Kurt, que já era um cara que o Pedrinho trabalhava com ele, e aí se desenrolou num disco produzido por ele, e esse disco acabou virando meu disco, e aí é um disco de canção que vai sair no dia 9 de abril, e esse disco tem algumas das participações, assim, algumas participações bem importantes, assim. Eu acho que é o disco principal da minha carreira, e é produzido pelo Kurt, vai sair pelo selo dele.
E tem o Pedrinho, tem o próprio Kurt tocando, quase um disco inteiro, o Pedrinho também. Mas... E outras pessoas, né? Pô, legal. Massa. Basicamente é isso. Que história. Porra. Daniel, eu tenho milhares de perguntas para você, mas eu vou começar com uma que, quando você iniciou a tua fala, você estava comentando sobre Brasília, né, que acaba sendo uma cidade cosmopolita, até pela idade e formação dela, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é se você acha que Brasília já tem hoje uma identidade musical própria, ou se ela ainda está se misturando, ainda é um caldeirão. Existe um som de Brasília? Eu acho que existe já, cara. Eu acho que existe um som de Brasília. Esse som, ele é um som que tem quase que a identidade é não ter identidade, assim, mas existe já uma, como se fosse assim uma tradição harmônica e de maneiras de misturar, né? Tipo, quando você vê assim que é um negócio que você não consegue muito identificar de onde é. Eu sempre tenho essa impressão que você não sabe de onde é, mas é meio rock, mas também parece Minas Gerais. Eu ia falar disso. Porque tem muita influência, né, em Brasília, né? Então eu acho que tem isso sim, tem uma identidade já, tem vários trabalhos que apontam para isso, né? Mas eu ia falar sobre esse lance de Minas. Tem algumas coisas, eu conheci o teu trabalho, eu fiz tatuí, cara, um tempo. Sim. E acho que você foi para dar uma oficina uma vez, eu não lembro, eu sei que eu ouvi teu nome lá. Sim. E daí eu falei, pô, quem que é esse cara, né? Daí eu escutei teu trabalho depois, escutei lá o Metrópole. Sim. Mas assim, o que caiu na minha mão, assim, para mim ouvir foi o Union. Que, porra, eu achei total diferente. Eu falei, caraca, que é isso, né? Tipo, já tinha aquela influência. Eu já conhecia o som do Kurt, já tinha escutado o Vox do Pedrinho, cara, muito bom também. Aí eu falei, poxa, mas é diferente do Metrópole, sei lá, tem uma vibe diferente que eu achei demais. Daí eu falei, vou escutar esse cara aí, né? E daí me lembra, assim, escutando essas músicas, me lembra essa galera de Brasília, tipo assim, as linhas melódicas, sabe? A harmonia, assim, me lembra muitas coisas do Toninho, sabe? Da galera das antigas também, de Minas, sabe? Minas. Isso, Aí eu acho que o que o Goya, tipo, colocou, o que me vem na cabeça quando eu vejo Brasília, assim, é um pouco dessa mistureba, assim, desse teu disco aí, que você escuta, tem pop nele, mas você vê também que é instrumental. Não tem como rotular, né? E isso que é legal, não tem como rotular a música, assim, isso eu acho uma das coisas mais legais que tá rolando, assim, musicalmente hoje em dia. Acho que a galera não tá tanto nessa vibe de eu toco jazz, eu toco... Não tem a obrigação com a tradição. Então isso é uma coisa muito, muito boa que Brasília possibilitou, porque a gente não tem que carregar fardo de nada. Isso. Tem uma galera que quer, mas assim, quem não quer também pode. Assim. Eu particularmente... eu não tenho essa intenção. Meu último disco, esse produzido pelo Kurt, é um disco que é completamente diferente do Union também, sacou? É um disco muito mais... É um disco de canção, é um disco que eu canto, inclusive, também. Legal. Tem uma relação com a música mineira também, mas também tem outras coisas, cara, sabe? Já tem... Aliás, tem coisas do Union, que é esse universo de synths, de não sei o que é uma coisa que eu gosto muito e tem algum tempo que eu venho mergulhando, e na verdade não só mergulhando, como retomando, porque são coisas que eu ouvia, né, cara, assim, não ouvia nem porque eu queria, não, porque eu queria também, mas assim, os anos 80 foi um ano carregado de synths, né, então assim, isso aí não foi uma coisa que foi só relembrar, sacou? Assim, a sonoridade, né. Massa. E continuando nessa vibe,
né, ainda esticando esse tema, né? Você acha assim que até por ter essa característica cosmopolita, ela facilita esse lado de experimentar sem obrigar a se compromissar com ninguém, né? Tipo, eu toco um samba, mas eu não sou vinculado a uma tradição do samba. Eu toco um jazz que não é bem aquele jazz porque eu tenho o meu som, né? Você acha que essa característica de ser cosmopolita facilita isso? Cara, de ser cosmopolita, não sei, porque talvez isso você não observe em todos os lugares cosmopolitas. Eu acho que aqui em Brasília o que possibilitou é que, por exemplo, se você for na época que eu era garoto aqui, era muito comum as famílias um pai ser as pessoas estavam vindo para Brasília, né? Então eu tinha um amigo que a gente chamava de paulista, tinha um outro que era carioca, ou não sei. Então era assim. Então e aí eu acho que esse ambiente ele foi criando um ambiente que as pessoas também pelo tamanho da cidade, mas as pessoas se conhecem e começaram a frequentar. Tipo, a galera do samba frequenta a galera do rock, a galera do rock frequenta a galera do choro, sabe? Tipo, tem amigo meu que era de banda de death metal e hoje é professor era professor da escola de choro, sei lá, tipo, sabe? Esse tipo de fenômeno que aconteceu aqui, acho que pode acontecer em outros lugares, mas no que eu sinto é que a galera, por exemplo, que do samba do Rio vem raramente de um outro lugar, porque já nasce já um pouco dentro de um ambiente muito forte ali de uma tradição, de uma coisa assim, né? Então, a galera, sabe, tipo, já aquilo ali da família frequentava aquele lugar, que já é um lugar de muito tempo. Então, assim, tem essa coisa que Brasília não tem, né? Não tem esse histórico, né? Esse histórico por trás, né? Então isso acho que possibilitou de uma certa maneira uma certa leveza para se transitar de um lugar para outro, assim, né? E eu acho que Brasília também, de uma certa maneira, da minha geração, a coisa do rock aqui também foi muito forte, né, cara? Legião, não sei o que, isso aí ninguém abriu mão disso, entendeu? O cara pode tocar jazz, mas ele, sabe, o Legião tem uma força ali, sabe? Tem um lugar de identificação, sabe? De Brasília, assim. Eu sou um pouquinho mais velho que você, e eu me lembro muito, assim, do início, né? Aborto Elétrico, Sim. Aí separou, Legião, Capital Inicial, aquela coisa toda, e que o pessoal... foi, na época, assim, foi um chute na porta do eixo Rio-São Paulo. Total. Né? Então, o mercado estava muito focado, né, nesse eixo, né? E de repente entrou um pessoal com outra coisa e que depois acabou até abrindo porta para o rock lá do Rio Grande do Sul, né? O pessoal de lá. Né, o Engenheiros, Nenhum de Nós, e aí essa turma entrou, na verdade, meio na cola do pessoal de Brasília, né? Falou, agora explodiu, né? Vamos entrar. E aí foi todo mundo entrando, né? Acho que teve um pouco isso. Teve uma especificidade musical que o rock de Brasília, ele, de uma certa maneira, trouxe, né? Que é aquela coisa do punk rock mais começo dos anos 80, Joy Division, The Smiths, The Cure, essa coisa o Legião e as bandas de Brasília trouxeram isso para cá, né? Então a gente tem essa informação de uma certa maneira por causa daquilo ali também, sabe? E é isso, cara. E no final das contas é isso. Eu adoro todas essas bandas aí, sabe? Eu sou um cara que eu ouço hoje em dia. Pra ser sincero, cara, eu ouço mais isso aí do que jazz e do que música brasileira. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Até o Plebe Rude, que hoje é uma banda pouco conhecida, pouco lembrada, também na época fez baita barulho, né? O Plebe Rude, tem um Plebe Rude, tem
Como é que chama, pô? É porque você falou Plebe Rude e eu tava com outra banda na cabeça aqui, que é o... Raimundos. Não. De Brasília. Paralamas também, essa galera. Paralamas é Brasília Rio. Né? Mas começou aqui. Capital Inicial, né? O Capital. Eu tinha pensado. O Plebe Rude é mais roots, mas o Capital ele bombou, né? Mas a Plebe é mais roots, assim, e foi importantíssimo musicalmente, assim, também teve uma força grande aqui em Brasília, assim, né, pra galera. Você tocou num assunto que eu acho legal, assim, que até eu fiz aquele FIMUCA no passado, né? Tava participando das aulas lá via Zoom lá com a galera. É FIMUCA, né? Que era o nome do festival, né? Pô, demais. Mike Moreno, Kurt, pô, você, o Pedrinho, pô, demais. E daí, assim, você vê que no som desses caras, assim, principalmente da guitarra, né? Hoje, assim, a gente dava a impressão de que todas as músicas tinham que ter um solo, tipo, o improviso tinha que ser enorme. Não que isso é ruim nem nada, mas parece que isso tá ficando mais... Parece que os caras estão fazendo mais a música que tá na cabeça deles, né? E tá deixando isso um pouco de lado. Tem até alguém perguntou alguma coisa de harmonia negativa pro Kurt, ele falou, não, prefiro a positiva, uma coisa assim, que eu achei, tipo assim, os caras estão mais preocupados com a música, não importa como ela venha, do que com a tanto com a parte técnica, do tocar milhares de notas e tal. Não que isso seja ruim, que eu acho isso sensacional também, né? Tipo, o Art Tatum da vida, pô, demais, né? O Parker, esses caras assim. Mas dá pra ver isso um pouco, né? Daí eu citando o Union de novo, né? É um disco que tem um pouco dessa vibe, que talvez, eu não sei se pode ter sido influência de todas essas bandas aí pós-punk que você falou, Joy Division, os timbres de guitarra, sabe? O Goya sabe, eu adoro os anos 80, cara. Ele não é muito fã dos anos 80, mas eu curto demais, cara. Joy Division, eu gosto de Depeche Mode, essas bandas assim. Adoro Depeche Mode, cara. Tá doido. Eu acho de Tears for Fears. Essas bandas são as bandas... É que assim, eu também sou... eu gosto disso pra caralho. Eu acho anos 80 maravilhoso. Tem uma galera que odeia os anos 80, mas eu também amo os anos 70 também. Sim. Acho foda. Eu acho que talvez o período que eu goste menos hoje em dia é 90. Aí já começa a... Já fico... Porque aí a sonoridade de coisas específicas... Nem tô dizendo que não exista coisas bacanas e que também não existam temas bem... bacana, mas aí tem uma coisa de sonoridade já, de bateria, o hi-fi que começou a pintar, sabe, aquela coisa do Pro Tools ali com, sabe, o som limpinho, não sei o que, aí isso aí começou a me encher o saco. Hoje me enche o saco um pouco, mas não que não tenha coisas boas, né? Isso é tão fato que depois, né, agora a gente está vendo quase que uma volta para os anos 80 e 70, né, velho? É verdade. Vários grupos assim, né? Eu sou muito fã, assim, dos anos 70, e eu acho que a gente acaba pegando sempre a década anterior, né? Então, o meu som mais influente é anos 70. E para mim, os 80 o que marcou principalmente, tanto aqui como fora, foi o rock de contestação. Né? Um pouco diferente do punk rock quando surgiu ali em meados dos anos 70, mas você vê até o U2, para mim, eu conheci o U2 comprando disco lá em Curitiba naquelas galerias que só vendia disco punk, porque as letras eram altamente politizadas, né? Total. Então ele veio numa vibe total diferente do que tinha no começo dos anos 80, discoteca, coisas assim. Ele veio, não, cara, precisamos repensar tudo, vem diferente daquela música política dos anos 70, tropicalismo, aquela coisa toda, né? Vem com uma vibe mais rock and roll, né? E aí acho que os anos 90, eu particularmente também não sou tão fã, tem gente que gosta, mas também não é muito minha vibe, né? Eu acho que foi um hiato ali que a gente teve em termos de música pop para o pessoal se reorganizar.
E agora, como você falou, eu vejo que tem retornado, né? Nos 80, nos 70, muito forte, como se fosse uma âncora, né? Vamos para lá para recomeçar uma nova viagem para ver onde vai dar, né? Como base, né? Total. É verdade. Eu acho isso. Aí eu tenho outros seria outras teses, né, a respeito disso, mas aí isso envolve mais coisa, não envolve só música, envolve, enfim, né, a maneira social, política. A maneira como a economia se organizou a partir de, né, essas coisas assim, né, e em determinado momento uma falta de identidade que se observa, inclusive na padronização, quando você vê um Instagram, você vê das pessoas, né, e como é que isso influencia, né, enfim, na música também, pá, e a coisa da coisa em escala, né, produção, não sei o quê. Tem nos anos 80, nos anos 80 tem uma coisa interessante, que é bacana observar como também a música pode refletir, né, determinadas coisas, determinados momentos da história do mundo, né? Então, por exemplo, você vê que a robotização, a mecanização nas fábricas, como é que depois nos anos 80 o teclado, sabe, também é uma coisa, o robô, a ode ao robô, aí tem lá o Kraftwerk, sabe, como é que isso pode refletir uma coisa... Enfim. Os 90 eu gosto de algumas coisas, bem pontuais também, tipo, eu adoro o Radiohead, por exemplo. Sim, mas o Radiohead aí não. É excepcional, né? Aí, ó, o Kraftwerk. Isso é foda. Mas voltando lá, a gente tá falando do lance lá de ter, tipo, se preocupar com a música. É que o Radiohead é anos 90, cara, o Radiohead é anos 90, mas o Radiohead é o seguinte, eu, por exemplo, eu gosto do Radiohead, eu consigo entender o Radiohead como um movimento. Eu acho que o Radiohead, por exemplo, pra mim, cara, Sonic Youth é responsável pra caralho por muita coisa do Radiohead. Sim. Que veio dos 80, né? Que vem dos 80, mas assim, eu acho que o Radiohead, ele começa a achar um caminho realmente assim, novo. Não que não tenha música, mas assim, ali depois, ali no OK Computer, aquelas coisas ali, dali pra frente é que vai pintando um negócio, caralho, que aí fez o Radiohead ser talvez a maior banda hoje atual, assim, de, né, que é uma música conceitualíssima, que tem, você vê Kraftwerk, vê punk, mas também vê outras coisas assim que você não sabe, que você vê que nego manja, saca? Nego manja de música pra caralho. Então. Eu vi esses dias um analista comentando sobre o método de composição do Radiohead, e daí ele comenta que ele entende como proposital toda a técnica de composição do Radiohead como uma forma de elitizar o público dele. Ele diz, cara, eu não quero entrar em qualquer vibe, eu tenho a minha ideia, ou você entra na minha ideia ou não entra, não perca nem seu tempo, né? Então eu vou tocar o que a gente tem na cabeça, que é uma postura assumida pelo Kraftwerk, né? Nessa biografia que eu mostrei aqui na câmera, eles, na verdade, comentam que o Kraftwerk vem do pós-guerra, e eles dizem, nós somos de uma cidade industrial, nós não somos plantadores de algodão, não somos negros, não temos uma tradição musical nesse estilo, então nós temos que refletir a nossa realidade. E aí eles assumiram, nós vamos proibir qualquer uso de pentatônica na banda, não pode ter, e vamos tocar qualquer coisa, só não pode ser rock padrão americano, porque nós não somos americanos, somos alemães. Vamos achar o nosso caminho, né? E o Radiohead continua mais ou menos alinhado, né, com esse tipo de propósito, né? Não vamos pegar num estilo, vamos fazer o que a gente acha que tem que fazer. Isso é verdade. Excelente, cara, porque na verdade é o seguinte, eu vou te ser bem sincero, eu penso exatamente assim, velho. Foi legal você falar isso, porque isso é uma coisa que para mim faz todo sentido, assim. Eu tento compreender e fazer a música que tem a ver com
contexto, cara, sabe? Tipo, não é uma coisa descolada. Eu acho que todos os, assim, até os meus discos, e quando eu não tinha nem consciência elaborada sobre isso, mas eu sempre achei a coisa do contexto, entendeu? Por exemplo, ali eu morava no Rio de Janeiro, tava num não sei o quê, pá. Aí, sei lá, Metrópole tinha uma coisa da cidade e também da cena do jazz e pá, uma coisa... O Union é uma coisa do synth mesmo, uma coisa de não sei o quê, que tem a ver também com São Paulo, eu morando ali em São Paulo, no parque, eu achava que tinha muito mais a ver do que eu fazer uma bossa nova em São Paulo, sabe? Tipo, então, por exemplo, eu fui no Japão ano passado, a gente tocou lá, e cara, eu fiquei de cara, porque eu tava ouvindo umas coisas no fone, assim, anos 80, e, pô, como é que tem a ver com a cidade, sabe? Com Tóquio, assim. E eu acho isso do caralho, porque, sabe? Eu não consigo me imaginar ouvindo, tipo, Cartola em Tóquio, saca? Uhum. Mas tô falando isso especificamente pra mim, porque é assim que eu enxergo. Mas também acho pô, você ouvindo o Kraftwerk tomando água de coco com 40 graus, também eu acho curioso, mas não sei. Mas tudo certo. Agora, você ouvindo black metal no Maranhão, sacou? Tipo, na praia, que rola, tá tudo certo, mas assim, tem mais a ver com certeza tem mais a ver com a Escandinávia lá, 6 meses escuro, não sei. Então eu acho assim, na verdade o que eu tô falando é que eu acho interessante quando um artista ele reflete sobre isso. Sim. Entendeu? E aí eu acho que tem a ver com aquilo que você estava falando de improvisação, que a música, e que aqui a gente estava conversando no Fimuca, né? Porque tanto eu quanto o Kurt, Pedrinho, é uma galera que a gente se importa muito mais com a onda, com a vibe do lance, do que até com a ideia, sacou? Com a ideia da parada, do que propriamente uma execução rebuscada ou uma execução perfeita. Que às vezes, cara, isso eu tinha amigos que às vezes eu mostrava, tipo, mostrei o Radiohead no aquele Staircase, uma música que quando eles lançaram, que eu achei foda. Foi até ali, na verdade, ali que eu me liguei mesmo. Começo dos anos 2010, 11, não sei. E que a galera, mas pô, esse batera não é legal, não sei o que. Aí eu ficava olhando pros caras assim, velho. Bicho, cara, olha a ideia dos caras, meu irmão. Tá entendendo? Tipo, pô, você tá achando que improvisar é do caralho, mas faz uma onda dessa aí, sacou? Faz essa onda. Porque aí me parece um pouco assim, o que é mais importante? O cara que pega um avião e dá pirueta ou o cara que fez o avião, sacou? Aí, me parece um pouco isso, assim. Então, às vezes, eu acho que o cara acha que é mais importante o malabarista dentro do circo do que o próprio circo inteiro, sacou? Então, do que o conceito é isso que me dá a impressão. Né? Exatamente, do que o conceito do circo. Então, exatamente, aí você chegou no ponto, o conceito, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, sem querer, até sem saber, eu fazia coisas com conceito. Eu acho que e isso é o que eu acho que falta na galera. Falta na galera essa abertura para inserir, para ter um olhar para outros lugares, sacou? Para outros, não só ficar no negócio de instrumento, pá, não sei o que, pô, dá uma lida num lance aí, num texto aí de filosofia, gostar de arquitetura, ver um filme, sabe, sei lá, tem várias fontes, mas para você conceituar, você precisa disso, você precisa ter informações de design, sabe? Cara, é isso. Para mim é um pouco óbvio, porque essa galera não é à toa, sacou? Radiohead, não só eles, eu tô falando todo mundo. Essa galera, pô, nada em conceito o tempo inteiro. Aí pô, se junta com um cara, design mais foda do momento, sacou? Aí se junta com um produtor mais também, que tem uma sonoridade específica. São conceitos, não é só o negócio, vou tocar aqui, eu toco pra caralho. Sabe? Isso aí é uma coisa meio até ultrapassada, né? Um negócio que eu nem... Eu particularmente sou fãzaço assim do progressivo, só que eu acho que tem duas vertentes de progressivo. Uma que era o pessoal que ia nessa vibe que você acabou de falar, que era o virtuoso,
querendo mostrar o quanto ele era fantástico tocando, né? E um pouco de masturbação, porque é legal para quem faz, mas um saco para quem está olhando, né? E ao mesmo tempo era uma galera que estava inventando, porque muitos instrumentos surgiram naquela época justamente nessa ideia que você acabou de dizer também, que é você está ligado na arquitetura, na eletrônica. Nós estamos entrando numa nova era para a humanidade, estamos descobrindo o espaço, né? O homem indo para a Lua. Então nós temos que ter instrumento que reproduza isso. E aí surgem, né, o próprio Rick Wakeman, o próprio Kraftwerk, que criava quase todos os instrumentos que tocavam, né, porque não tinha o que fazia naquele tipo de som. E aí é onde nasce o synth, né? É onde ele ganha corpo propriamente dito, né? E acho que isso que você falou, assim, para mim, eu entendo muito, fez eco aqui, o que você disse, justamente porque eu estou pensando aqui em tudo que você está falando, e você tocou em coisa, né, no ambiente político, que você acaba refletindo um momento histórico no qual você está inserido, um momento econômico, um momento artístico, né? E eu acho que a música, enquanto feeling, ela acaba refletindo isso aí, mais talvez do que qualquer outro tipo de arte, porque a música acontece na hora. Quando você está fazendo um show, aquilo está acontecendo na hora. De repente você concebeu uma faixa para um disco de um jeito, na hora que você vai tocar no show, aquilo vira de ponta cabeça, né? E aí entra o improviso, né? Que você discursa, né? O improviso é um discurso. Então você diz, cara, eu tenho uma coisa aqui para dizer. E daí você vai lá e fala o que tem que falar. Então, para mim, está muito interessante isso que você está falando, porque me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que está indo. Você defende está defendendo essa bandeira, assim, que você tem que estar aberto, né, para o mundo no qual você vive, né? As técnicas, a harmonia, isso tudo é o alfabeto que você usa para escrever, mas é você que escolhe o que vai escrever, né? Não, e às vezes até você não necessariamente você é obrigado nesse lugar subjetivo da criação, talvez você não necessariamente seja obrigado, não é uma regra que quem tem esses instrumentos todos à mão seja mais né, consiga alcançar uma ideia realmente original e genial. Isso aí é uma coisa que aí vem de um lugar da subjetividade, que aí é uma outra discussão, que aí também vai mais além. São teses e teses, livros e livros, e pá. Agora, não, eu acho que é isso aí, com certeza. E cara, somado a isso, eu acho que é um espírito curioso que a gente deve alimentar, né? Sim. Eu acho importante, assim. Eu sei que tem pessoas que alimentam esse espírito, né? Curioso, né? Eu sou um cara que eu alimento isso. Eu sou um cara curioso. Não necessariamente, assim. Eu acho que eu poderia fazer muito mais coisas em todas as coisas. Eu acho que em todas as coisas eu poderia me dedicar mais, eu poderia ler mais, eu poderia estudar mais, eu poderia fazer todas, mas assim, eu sou um cara curioso, eu sou um cara que eu gosto de ler um artigo que sai ali de economia, depois eu gosto de ler uma coisa de ciência, adoro ficção científica. O Goya estava falando aí do rock progressivo. Isso aí é um negócio que é minha vida, né, cara? Eu sou um Rush maníaco. Mas... E o próprio Yes também, cara, sabe? O rock progressivo, que na verdade foi a ponte para eu depois compreender o Fusion, né? Para entender o Chick Corea, Electric Band, todas essas coisas, o Weather Report, né? Mas a culpa é do Rush, do Yes, do Rick Wakeman, próprio Supertramp, todas essas bandas todas aí, sabe, Genesis, enfim.
Emerson Lake Palmer. Agora, toda essa galera tinha essa coisa que eu tô falando, né? Essa relação com conceitos. Você viu o disco do Rush, aí tipo... o próprio Rush, os Signals ali, tinha... Sabe? Eu tava ouvindo hoje, cara. É maravilhoso, né, cara? Aquele, Subdivisions, né? Então você vê aquilo ali, como aquilo ali tem uma relação com os anos 80 ali também, sabe? Como aquilo reflete... Eu acho legal isso, cara. Como é que a coisa consegue refletir o mundo, né? Assim, né? Consegue ser um reflexo daquela parada, sabe? Então, assim, eu não sou o cara mais recomendado, por exemplo, para defesas de bandeiras e de tradições, porque eu me considero um cara... eu considero quase que essa coisa das tradições eu deixo pros conservadores, entendeu? Eu sou muito mais progressista na caminhada, assim, entendeu? Eu respeito as tradições, eu acho que tem, sabe, tipo assim, eu sei que é um bom samba, eu sei que é um bom choro, eu sei que é não é nada disso, adoro. No meu disco agora tem esse último disco tem uma vinheta que eu fiz assim de uma coisa de tradição de Minas Gerais, assim, que vem da minha família, não sei o que, no meio de um monte de maluquice lá, tem isso lá no meio, me deu vontade de botar, sabe? Tipo, que legal. Mas é isso, cara. Você falou do Rush, cara, eu gosto muito de Rush, cara, adoro. E eu conheci Rush por causa de uns amigos que eram mais velhos que eu, assim, e eles me apresentaram, né? E me apresentaram os primeiros discos, né? Os mais clássicos, né? Tipo, desde o primeiro que tem lá, Working Man e tal, e até esses mais, né? Só que, cara, eu adorei a fase de 80 pra cima ali. E o King Crimson também, que é uma banda que eu adoro a fase 80 deles, cara. Porque dá a impressão de que eles falam, não que eu não gosto da outra fase, que é muito legal, mas dá a impressão de que eles meio que, vamos fazer música assim, que tá legal, e é isso, e o som que a gente quer fazer. Quando eles voltaram lá em, acho que 2000, depois que deu aquele problema lá com o batera lá, que a mulher dele morreu, que eles lançaram o Vapor Trails, que é um disco totalmente outra coisa, assim. Eu falei, nossa, que loucura isso aqui, cara. Não tem quase nenhum solo de guitarra, que você via lá nos 70, solos de guitarra enormes. Então, assim, e eu acho isso demais. Você falou do Signals, cara. Tem uma música, tem uma música que chama Losing It, nossa, essa música é demais, cara. É bonito. O Alex tocando as melodias que ele cria, cara. Assim, é mais ou menos... Pra mim, solar é aquilo ali. Exatamente. Aquilo ali que é um solo, sacou? Tipo, quando eu ouço aquilo ali, quando eu ouço Dave Gilmour, sacou? Eu falo, caralho, velho. O Mark Knopfler, né, da Dire Straits, sabe aquela coisa assim, um cara faz um solo, você fala, caralho, velho, é tão importante quanto a música, aí sim, beleza, entendeu? Tipo, o negócio é grande. Eu tô falando assim, né, dentro desse contexto, mas eu acho que esse contexto seria importantíssimo a galera daqui do Brasil, que gosta de improvisar, não sei o que, se ligar nisso, porque eu acho que daria... Tô falando isso porque o Kurt fez isso, o Pedrinho fez isso. Exatamente, cara. Você pega as coisas do Kurt do começo, soam de uma forma que é muito legal. E você pega as coisas dele que ele tá lançando agora, nossa, parece que ele tá com a cabeça lá em outro lugar, sabe? Que é demais, cara. Agora o Rush tem uma outra... o Signals eu acho foda. Eu concordo com você, cara. Eu acho que ele se livrou um pouco de uma obrigação de ser uma banda só de rock and roll dos anos 70 ali, e aí foi virando, não sei o que, um negócio. Depois teve aquela fase mais com os synths ali ganhando uma força grande ali no... Como é que chama naquele... Hold the Bones? Não, Roll the Bones é o que tem um menininho chutando o negócio. Eu acho que é esse, né? Uma capa vermelha. Não, esse é Hold Your Fire, eu acho. Isso aí. Que tem uma música que eu gosto pra caramba, que é aquela Time Stands Nossa, Still. eu ia falar essa música, cara. Que tem um vocal feminino, né? Muito bonito, cara.
Aí eu acho que eles arrebentaram tudo. Inclusive, eu vou ser bem sincero, eu parei aí. Tipo assim, eu não acompanhei mais, mas eu acho foda o Presto, cara. Presto, qual que é o Presto? Eu não lembro. O Presto é da Cartola com o Coelho. Ah, esse eu não ouvi. Não, eu preciso ouvir. Presto, vou procurar. Esse eu não ouvi. É muito bom. Pô, que massa. Não, e Jean-Luc Ponty, né? A gente não pode esquecer, Mahavishnu Orquestra. Era um pessoal que já ia para um lado diferente aí, né? Também, né? Sim. No próprio jazz já tinha um pouco disso, né? Se você pegar o Dave Brubeck, por exemplo, ele já tinha um conceito de música diferente, né? Tipo, que era até visual, né? E um cara que eu acho excepcional, que é o Charles Mingus, né? Porra, Mingus A1, ele era todo politizado, todo aquele The Clown também, cara. Porra, que foda. Ele já tinha uma visão dentro daquele conceito que ele tocava, daquela época, né? Daquele da tipo coisa do conceito, né? Mas já tinha um pouco disso, né? Então, isso que você falou, eu me ligo bastante nisso aí, cara. Eu componho também, tem algumas coisas, eu fico bem ligado nisso, sabe? De que você tá querendo dizer nesse caminho, assim, mas não é uma coisa de, olha, tá rolando isso, vamos fazer isso. Não, é uma parada interna que você quer externar, assim, né? Então, eu acho mega importante isso aí. Cara, antes do Goiás falar, que ele fala ali, que ele fala bastante, deixa eu falar também. Eu vi que você tocou com a Annie Passel, cara. Porra. Sim. Com o Eliodoro lá. O Eliodoro é parceiro de vocês, né? Eu conheço o trabalho dele, é muito bom. Outro parceiraço. Pô, Annie Passel, batera demais, cara. Eu acho muito legal o trabalho dela, que já é toda essa vibe aí, tudo diferente, cara. Tem um vídeo, né? Desse show completo lá. Tem no YouTube, se eu não me engano. E o lance lá eu queria que você falasse um pouco desse lance do Crossroads, cara, do Eric Clapton. Como é que foi, pô, experiência, assim? Como que é o cara, assim, pô? Você tocou no palco com o cara, velho. Cara, o Kurt, né, também, porra. Eu vou te falar, isso foi o divisor de águas definitivo de carreira pra mim, né, cara? Isso aí realmente, assim, eu não fazia ideia de que seria. Eu não fazia ideia mesmo, assim. Quando rolou o convite, eu me lembro que foi uma emoção tremenda. A minha vida passou toda assim, em um segundo na minha cabeça. Caralho, velho, olha o que vai rolar, não acredito, velho, não é possível. E cara, e aí eu fui pra lá e chegamos lá. Enfim, né, cara, aquelas coisas assim que a galera do mainstream vive, né? Tipo, sei lá, desde a viagem, né? De tipo, primeiro viajando executivo, sabe? Tipo, classe executiva, aí chega lá, hotel, barra pesada, aquelas coisas todas assim. E o hang, né, cara? Os encontros ali, assim, tipo, a gente no lounge, assim, enquanto rolavam shows, dentro do lounge, que era atrás do palco, tinha um telão e um lounge, era um lounge da Gibson, umas guitarras lá disponíveis para você tocar, testar, penduradas, não sei o quê. E um super barzão da pesada. E, cara, ali o hang da galera. Então a gente tava de bobeira, assim, depois que a gente tocou, a gente tava de bobeira e veio a galera do Iron falar com a gente, o Adrian Smith, o batera, o Nico McBrien. Cara, aí tava os caras, Peter Frampton, sabe? Tava esse rolê, o Jeff Beck, não sei o que. E o Eric chegou, assistiu a gente. Quando eu desci do palco, foi a primeira pessoa que eu encontrei, foi o meu encontro com ele. Aí agradeci, falei com ele rapidinho, ele, foi super carinhoso, assim, não sei o que, agradeci demais. E depois disso, enfim, cara, aí foi uma experiência incrível, porque foi tipo tocar para, sei lá, devia ter 40 mil pessoas no estádio, assim, e só eu e o Pedrinho. Eu acho que foi o momento mais nervoso que eu me lembro, assim, ultimamente, assim. Eu acho que a minha performance, assim, foi metade do que poderia ser pela pressão, foi muito foda.
Mas, enfim, tá lá, tem uma música registrada, tá no DVD, né? No DVD e no CD do festival desse ano, que já saiu. E, cara, e aí depois... E aí aí a gente ficava no camarim, eu, o Kurt e o Pedrinho, né? Era o mesmo camarim, então tava lá os nossos nomes assim junto, aquilo ali pra mim, porra, caralho, Kurt, que eu sou muito fã. E eu não conhecia ele, então conheci ele ali. E cara, aí depois disso a gente quarto, aí tomar uma, aí ouvir som, e aí se estabeleceu um vínculo aí, né? Que legal. Somado a isso, a gente foi convidado pela esposa do Eric Clapton para ser embaixador da instituição dela. Embaixadores no sentido da gente ajudar a promover a instituição, que é a instituição que ajuda pessoas com problemas com droga, não sei o quê, e chama Turn Up for Recovery. E aí a gente produz vídeos, e aí eles editam lá, e aí colocam isso é um negócio super bacana que está fazendo muito mais gente conhecer a gente. E aí essa relação se estabeleceu, e aí no meio do caminho rolou a minha aproximação com o Kurt. A gente foi para Berlim, tudo isso por causa do Crossroads, né? A gente foi para Berlim e no intuito de gravar um disco novo do Simbiose, não sei o que. Acabou que chegou lá o Pedrinho, não, velho, mostra aquelas tuas músicas, umas canções que eu tinha, não sei o que. Aí o Kurt, porra, beleza, são essas aí. Aí a gente foi gravando, daqui a pouco tinha virado meu disco. Que legal. Aí eu, porra, mas é isso mesmo, não sei o que. Aí eles decidiram, não, vai ser seu som, aí beleza. Aí virou meu som. No meio do caminho, aí o Kurt mostrou pro Eric, aí o Eric, cara, gostou pra caramba, não sei o quê. E aí o Kurt chamou ele pra participar. Olha que legal. E aí ele participou, sacou? Que massa. Nesse meu disco novo tem a participação do Eric. Porra. Também. Que legal. E aí isso é tudo fruto do Crossroads, né, cara? Isso aí é por conta disso. Na minha tese, na minha cabeça, isso tem a ver também, na verdade, com o meu encontro com o Pedrinho. Eu acho que tudo isso se dá por conta disso. Toda essa... Porque o Pedrinho foi eu conheci o Pedrinho, o moleque tinha 12 anos, 13 anos, sei lá. Por aí, 14. Ele foi na minha casa no Rio de Janeiro. Já tocava bem, eu tinha um talento assim, mas eu já estava ouvindo Kurt fazer o Inca, entendeu? Ele estava tocando, ele estava naquele, né? Isso foi tipo começo de 2000, 2006, 2005, sei lá, uma coisa assim. Então eu já estava ouvindo Kurt pra caramba, eu apresentei o Kurt pra ele, o som, aí ele pirou. Dá pra usar distorção, né? Aí ele pirou com o Kurt, aí foi conhecendo a obra toda do Kurt. Quando teve oportunidade, ele chegou pro Kurt, velho, conheço todas essas músicas aqui, mostrou assim, o Kurt, caralho, aí foi criando essa... E depois fechou esse ciclo. Eu apresentei ele, depois ele me apresentou. Que legal, cara. Que massa. Pô, que massa. E aí hoje a gente, nós três aí, a gente tá aí batendo essa bola, cara, junto, assim, de disco, outras coisas. E essas conexões da vida aí. Doideira. Que massa. Mas existe essa coisa em comum, que nós três temos um tipo de visão da música muito parecido, cara. Isso, entendeu? Quando a gente tá lá ouvindo o som, a gente... É Duran Duran, é Rush, sacou? Bicho, daqui a pouco rola um Legião, sabe? Tipo assim, é um universo completamente diferente do que se imagina, sabe? Às vezes aqui no Brasil, com meus brothers, eu mando os caras, pô, meu, tá maluco. Vai pra lá. Então, e deixa eu te perguntar, aproveitando exatamente isso aí que você acabou de dizer, a gente pode, né, desse encontro aí que você teve, você consegue enxergar a universalidade da música, né? Porque afinal é um brasileiro num bando de pessoas de fora, né? A música é a língua universal para você?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Agora, eu tenho ressalvas quanto o uso disso, o uso dessa palavra, né? Assim, porque eu acho que às vezes as pessoas elas compreendem o universal como o como é que se chama? O individual como universal, sei lá, sabe? Porque o que eu acho? Assim, você precisa observar alguns elementos. Às vezes eu acho que observam, não conseguem entender a diferença entre o universal e o específico, né? Tem uma coisa que é universal, que todo mundo compreende, e tem uma coisa que é específica. A coisa específica, você pode ver ela como uma coisa, nossa, que legal, mas é uma coisa exótica, uma coisa que... Agora, quando você tem uma coisa que, do japonês ao brasileiro, a linguagem você compreende, aí a discussão pode ser várias, né? Você pode falar, mas se estabeleceu que o universal é isso, tudo bem, mas estou falando que existe um universal, existe um tipo de coisas que uma maior parte vai compreender, vai se identificar, e existem as coisas que aí determinados grupos, né, vão conseguir. Então, às vezes, eu acho que tem grupos que se denominam universal e não é. Eu aqui estou usando no contexto, até para ficar claro também para o ouvinte, né? É que universal é aquilo que toca, né, as pessoas de forma similar, o ponto comum, né? Então, por exemplo, todos nós temos uma visão individual do que é o amor, do que é a verdade, etc. Mas quando eu digo eu estou apaixonado, todo mundo sabe do que você está falando. Quando eu digo eu tenho fome, todo mundo sabe o que é fome, né? E aí eu acho que dentro da música existem, de repente, ganchos que levam você a encontrar aquelas pessoas, né? Que aí é o específico que você está falando. Então, de repente, você chegou... Cara, achei alguém que conversa comigo, chegamos numa linguagem comum, né? Então, nesse contexto universal, e não apenas de misturar tudo e que aí acho que vira uma bagunça, né? Aí deixa de ser universal, né? É a antítese do universal daí. Total. Eu acho que exatamente, o universal seria aquela coisa que o maior grupo de pessoas conseguem identificar, né? Porque no final das contas é assim, eu acho que funciona dessa maneira, né? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa que tem, sei lá, eu vou dar um exemplo, o Kurt e o Pedro, eu ouvi o som do Kurt e falava, caralho, bicho, que coisa maravilhosa, parece que eu compreendo essa coisa, pá. E vários amigos meus não achavam, não curtiam, não batia, sacou? Aí depois que eu fui conhecer o Kurt, ele gosta de Rush, ele gosta das mesmas coisas que eu curtia. E o Pedro também. Então, assim, você tem uma bagagem de elementos, né? E aí você se identifica por esses particulares, né? Sim. Agora, se você tocar Michael Jackson, todo mundo, assim, uma parte grande do mundo inteiro vai gostar. Aí é outra discussão. Aí por quê? A levada talvez seja mais fácil da pessoa compreender o pulso. Talvez por isso a gente tenha dificuldade de ter um ritmo brasileiro assim, tirando a bossa nova, que ficou uma coisa mais lenta. Mas assim, o samba mesmo é um negócio que é difícil de você introjetar ritmicamente, entendeu? O cara, tem gente que não sabe onde está né? Sei lá. Entendendo? Estou falando, tudo isso para mim, são elementos que dificultam uma linguagem ser universal. Isso é a minha tese. Entendeu? Eu chamo isso que você está descrevendo, eu dou aula de tarô e mexo muito com o universo simbólico, né? Então, quando você entra no mundo do símbolo, eu chamo isso de inventário pessoal.
né? Que é isso que você falou. Então, você, o Kurt e o Pedrinho têm elementos, inventários pessoais similares, né? Então, quando você se expressa, você reconhece um eco daquela tua influência, né? É o inventário pessoal, né? E aí, talvez, essa coisa do Michael Jackson é apenas uma questão de ser mais pop, né? De estar mais ao alcance do grande público, mas necessariamente não faz um inventário. Né? É aquela famosa discussão, né? Uma ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de pedras, mas um amontoado de pedras não faz uma casa e um amontoado de fatos não faz uma ciência, né? Então a universalidade parte desse mesmo princípio. Você tem que ter elementos em comum, que vai ser esse inventário, né? Comum. As pessoas têm o mínimo necessário para ver o contato, né? Total. Mas agradecer demais aí, tipo, a tua presença. Obrigado a vocês, Daniel. cara. Papo ótimo aí. Isso. Quando quiser trocar uma ideia também, manda um alô lá, vamos marcar aí. Tem o teu disco para sair aí também, cara. Vou ficar em contato contigo. Fica em contato com a gente. Depois eu mando o linkzinho do... Acho que eu já mandei do podcast nosso. Quando sair, a gente marca você lá. Vi, bico... No Bico do Corvo. Bico do Corvo. Exatamente. Sim. E vamos se falando. Quem sabe a gente, conversar com o Pedrinho também, cara. Quem sabe, às vezes o Kurt, cara, sei lá também. O Pedrinho é enrolado pra cacete. O Kurt é mais ainda. Mas, imagino. Mas, cara, é que o Pedrinho, ele tá sempre devendo... O Pedrinho tá sempre devendo, sabe, milhões de coisas, assim. É vídeo para entregar, é faixa para não sei o quê. E pior que não é assim, tipo, pro primo, não, saca? É tipo assim, é pro Brad Meldau, é pra não sei o quê. Sabe? Foda, né, cara? Quem sabe um dia a gente consegue juntar todos vocês aí para fazer um papo um special de Natal, assim. Sim, pô. Seria legal pra caramba. E me diz uma coisa, deixa eu fazer uma última pergunta para você. Qual foi a pergunta que a gente não fez que você gostaria de deixar de recado para o pessoal aí? Puxa, eu esperei tanto esse momento e não fizeram. Cara, eu vou te falar. Eu acho que, assim, das coisas que eu gostaria de... o tipo de papo que a gente levou aqui é um tipo de papo que eu gosto, assim. Eu, especificamente, assim, se puder... tiver alguma coisa assim, não sei, autores que eu pudesse, por exemplo, falar de outra coisa. Eu estava até, inclusive, foi um livro que eu indiquei. Eu tinha comprado ele, mas ele voltou para mim aqui, ó, que esse livro aqui, ó, do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que é um super... a discussão é muito oportuna para esse momento aí, para entender todas essas coisas que a gente está falando aí, porque, entendeu, traz... essa discussão sobre a própria, como é que o ser humano está agora nesse momento, entendeu? Que relação que isso tem com um tipo de capitalismo que a gente vive, que não é mais aquele capitalismo industrial, entendeu? Já é uma outra coisa, já é um negócio que hoje as pessoas, elas já não se identificam mais como trabalhadoras, mais como empreendedoras, toda essa discussão, e qual é o resultado disso na nossa, né? A gente bateu um papo com o Digão Batera, o Rodrigo, lá de São Paulo, e a gente falou sobre, tipo, o Digão é um cara super antenado, assim, né? E a gente chegou no termo neofeudalismo, né, que tá rolando hoje em dia, né, que é as grandes corporações mandando no mundo inteiro, né, cara? E tem uma visão totalmente cyberpunk, Blade Runner, Matrix, nesse negócio aí, cara. Que é por aí, cara. Às vezes dá vontade de estar, tipo, que nem no seriado Dark, sabe? De imaginar que isso é só um paralelo que foi criado, assim, e vai voltar ao normal. Mas, infelizmente, a humanidade... Mas a minha dica aí é procurar entender o que é o capitalismo, e como é que ele funciona e por que tá rolando isso, entendeu? Tô falando assim, a minha dica é dar uma olhada no viés, de uma certa maneira, econômico, porque o viés econômico, ele perpassa pro nosso comportamento. Então, é só você parar para pensar que quando tinha um tipo de indústria, entendeu? Quando
você tinha um comportamento. Aí depois que começou a entrar robô, aí a gente tem sintetizador, a gente já tem, sabe, tipo, bateria eletrônica. Então, fica antenado porque tem essa relação, entendeu? Então, hoje a gente tem um negócio que é muito menos... Todo mundo muito parecido, e você vê uma certa, por exemplo, na música, uma certa repetição, uma coisa que não tem uma... Sabe, é difícil você ver uma coisa, nossa, que coisa original, nova, como tinha antigamente. Então, essas relações, eu me interesso nelas, entendeu? Sim. Você conhece o livro, existe um livro de 85, que é tão atual quanto o tema, que é a Sociedade Informática. Esse livro é um livro fininho, assim, ele vem lá do Clube de Roma, e justamente ele canta a bola da influência de todo esse processo de automação e tudo mais pelos próximos 50 anos, né? Então nós ainda estamos dentro da abrangência do livro, né? É muito interessante, dá uma olhadinha, você deve achar ele fácil na biblioteca da universidade. É um livro fininho, inclusive, se não me engano, a introdução é do Fernando Henrique Cardoso, que ele participa desse Clube de Roma, e é uma encomenda que eles fizeram para esse pensador, que daí ele disse assim, cara, como que vai ser a sociedade daqui a 50 anos? Como que vai estar as relações de trabalho, capitalismo, né? É um livro fininho, só que o cara canta a bola e a gente está seguindo a cartilha, né? Então, isso que você falou é essencial, repensar, né? Esse viés aí de produção, capital e principalmente o que isso vai se tornar, né? É verdade. Massa. Muito legal. Cara, muito legal o papo. Prazerzão mesmo. Prazer te conhecer aí virtualmente, né? Prazer, velho. Prazer aí. Ficamos em contato. Eu vou dar um tchau pra galera aqui. Encerrar nossa gravação.